é muito bom, é bom demais. Ser capoeira é bom demais, é muito bom, é bom demais. Ser capoeira é bom demais. Boa noite, Aninha. Obrigado por você estar aí assistindo essa mega aula. Galera, estamos aí mais um dia de P15, né? Hoje é quarta-feira, então nós temos 2 encontros na semana. Semana que vem vai ser um encontro só, tá bom? Porém vai ter uma durabilidade um pouquinho maior. Hoje nós estamos fazendo aí com uma duração de 15 minutos, mas a partir da semana que vem a gente vai fazer uma aula na semana com duração de 30, então vai ser o dobro, tá bom? Dando continuidade, né? A gente está falando sobre desenvolvimento infantil através da capoeira, tá bom? Então você capoeirista que acredita que está na escola para ensinar capoeira, você está muito enganado. Deixa eu só posicionar aqui. Para a escola para desenvolver habilidades em criança. E nós estamos utilizando aí como referência, né, Jean Piaget, né, um educador de referência, tá bom? Estou utilizando também algumas abordagens de algumas literaturas, tá bom? Então nada do que eu estou falando para vocês foi eu que inventei, então é tudo embasado em literaturas, ok? E a gente reproduz de acordo com a realidade das nossas crianças, tá? Então a gente está falando sobre a fase pré-operatória, tá bom? Que vai de 2 a 7 anos. E hoje eu vou enfatizar a faixa etária de 3 e 4, na verdade de 4 e 5 anos. Ontem eu falei de 2 e 3, tá bom? E aí, o que é importante vocês saberem dessa faixa etária, tá bom? As habilidades psicomotoras. Então, se essa criança ainda não desenvolveu isso, você, como professor, tem que ajudar, tem que contribuir para esse desenvolvimento. O que é habilidades psicomotoras, professor? Então, vamos lá, anota aí, pega um caderninho, anota aí, tá bom? Essa live vai ficar aí, vai ficar gravada no Facebook por algumas horas, tá bom? Não vou deixar por muito tempo, porque eu acredito que se você quer conhecimento, você tem que correr atrás, tá bom? E se eu deixar aí acumulado, vai só acumular espaço na minha página no Facebook. Então, eu prefiro fazer esse conhecimento, trocar esse conhecimento tete a tete com você, para que você absorva esse conhecimento e até mesmo se tiver dúvida, você pode colocar aí no chat, tá bom? Então, vamos lá. O que é habilidades psicomotoras, tá bom? Então escreva aí. Então a primeira é tonicidade. O que é tonicidade? Então controle de musculatura. Então o ato de você segurar um copo descartável, se você pressionar com muita força, o que ele faz? Ele estoura, né? Se você segurar com muita força, ele estoura, mas se você segurar também com pouca força, ele pode cair ao chão, tá? Então a primeira é tonicidade. A segunda, isso quando se fala de tonicidade não é só de membros superiores, e sim do corpo em geral. Então a relação da criança sustentar o seu corpo através dos seus membros, tá bom? Ter o controle de caixa torácica e tal. Aí o segundo nós temos a lateralização, que é esse controle lateral de direita e esquerda. Claro que para essa faixa etária não é interessante, na verdade elas nem vão conseguir entender o que é direita e nem esquerda, porque isso é um processo gradativo. Mas ela tem que entender que o corpo dela se divide em direita e esquerda, ou seja, tem um lado e tem um outro lado, né? Nós temos 2 orelhas, nós temos 2 braços, então ela tem que ter essa percepção, tá bom? Além disso, com relação a locais, né? Então ela parte de uma referência corporal e aí a gente saindo dessa questão interior, ela vai para o exterior. Então ela vai perceber que o ambiente também tem direita e esquerda, e isso é importantíssimo na questão quando ela for escrever, né? Então, quando a criança vai escrever, que nem um exemplo, até no ato de abrir um livro ou um caderno, tem o lado correto de abrir. Então, qual é o lado que se abre? Então, isso tudo é lateralização. Então, o lado que se abre, a forma que se escreve, então, é da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda, é de cima para baixo, é de baixo para cima. Então, tudo isso, antes da criança ela começar essas escritas, nós ensinamos ela através
dessas habilidades psicomotoras, através das nossas aulas, tá bom? E aí vem a noção, depois de lateralização, vem equilibração, que é o ato dela se equilibrar, né? Então, a criança, processo de equilibração, então, o ato dela andar é equilibração, o ato dela se sustentar em uma perna só é a questão de equilibração. É claro que ela não vai ficar por muito tempo, mas a gente vai fazendo isso pouco a pouco, tá bom? Depois vem noção corporal, então ela tem que ter essa consciência do seu corpo, isso eu falei ontem, né? Então o que é mão, o que é pé, o que é barriga, o que é costas, o que é cabeça. Depois vem noção de espaço, né? Então esse espaço que eu estou, ele é grande, ele é pequeno, como é que ele é? Ele é aberto, ele é fechado, aí tem até uma questão de propriocepção, né? Então, esse ambiente que eu estou, ele é frio, ele é quente, o chão ele é áspero, ele é liso, então tudo isso é trabalhado com as crianças, tá bom? Aí depois vem a praxia global, que seria trazendo para uma literatura mais simples, seria a questão da coordenação motora grossa, né? Então, movimentos grossos, que nem um exemplo, um movimento grosso, um chute, um outro movimento grosso, você pegar uma bola que não tem um controle em si. Então, eu posso pegar a bola com muita força, com pouca força, não tem problema nenhum, tá bom? E aí depois vem a praxia fina, tá? Que seria a praxia fina? Seria essa coordenação motora fina. Então, no momento onde a criança segura uma canetinha, né, um lápis de cor para pintar. Isso na capoeira, onde que está isso? Então, quando ela vai segurar um instrumento, né, quando ela vai segurar a baqueta do berimbau, quando ela vai segurar um pandeiro, então ela tem um certo cuidado. Porque se esse instrumento cair no chão, ele quebra, né? E se quebrar, e aí, como que nós fazemos para as próximas aulas? Então, todo esse cuidado é ensinado para as nossas crianças, tá bom? Se você aí acha que trabalhar com criança é fácil, não é fácil. É impossível? Não é impossível, tá? Só basta querer que você consegue, tá bom? Através de cursos, né? Então eu tô ministrando esse curso para vocês aí gratuitamente, né? Eu não tô cobrando nada em troca disso. É formação de excelência, né? São conteúdos que eu levei anos na faculdade para aprender. Foram 10 anos dentro do campo universitário. Lendo também, né? Então a gente pega bastante conteúdo teórico através de literaturas, aplica isso nos alunos e esse retorno a gente guarda e compartilha, né? Então, quando eu digo guarda é o quê? Registra, né? Então, registra aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Lembrando que as crianças, elas são seres individuais, tá? Então, cada criança, ela tem uma realidade, tá? Então, é importantíssimo vocês saberem disso. Então, que nem um exemplo, crianças que têm ela passa a maioria do seu tempo em smartphone, né? Então jogando e tal, ou até mesmo atrás de uma TV assistindo. Então essa criança corporalmente, ela é pobre de movimentos. E se eu pegar essa criança que só vive nessas atividades, né, de tecnologia, só no dedo e tal, quando eu coloco ela para fazer uma atividade corporal, uma atividade física, ela vai ter muita dificuldade. E se eu, como professor, eu não tiver essa interpretação, eu vou atrapalhar o desenvolvimento dela, né? Porque na minha aula eu vou ter alunos com esse desenvolvimento avançado, e esses alunos que têm esse prejuízo no desenvolvimento, e eu tenho que trabalhar com os dois. Então aquele que já tem esse desenvolvimento já pré-desenvolvido, né, já desenvolvido, então eu vou desafiá-lo. E o outro, que está no processo ainda de aprendizado, eu não vou desafiá-lo, eu vou apenas estimular, incentivar e parabenizá-lo, tá bom? Então agora que eu já falei para vocês com relação às habilidades psicomotoras, a gente vai para as habilidades básicas. Eu quero que vocês entendam duas coisas distintas, tá? Uma coisa é habilidade psicomotora e uma outra coisa é ação psicomotora. São duas coisas totalmente distintas. Então uma são princípios básicos, né? Vitor da Fonseca, que escreveu muitas literaturas embasado nisso, tá bom? Através desse processo que eu passei para vocês. E uma outra coisa são ações psicomotoras que eu vou falar lá para frente, tá bom? Então o que são habilidades básicas? Escreve aí, tá? As habilidades as habilidades básicas, tá? Então seria habilidade de andar, habilidade de correr, habilidade de saltar, habilidade de girar, habilidade de agachar,
habilidade de pular, habilidade de empurrar, habilidade de apanhar, de pegar objetos e habilidade de chutar. Olha só quantas habilidades uma criança, tá, de 3 a 4 anos, ela tem que ter isso desenvolvida ou no processo de desenvolvimento. Então, então a gente vê crianças com dificuldade de andar, imaginem quando ela correr, o que vai acontecer com ela? Vai se machucar. E aí, qual que é o recurso que eu utilizo, para trabalhar essa questão de locomoção? Então, através de atividades lúdicas, eu trabalho estímulos que vai fazer com que essa criança não se machuque. Para essa faixa etária, eles gostam muito de pega-pega, tá? Pega-pega é a brincadeira favorita deles. Mas nós, como educadores, não temos que deixar esse pega-pega solto, não. A gente tem que dar vida para esse pega-pega. Como assim vida, professor? Vida. Então, um exemplo. Ao invés de ser um pega-pega, eu falo o seguinte, olha, a pessoa que vai pegar é um leão, um exemplo. E os que vão fugir, sei lá, carneiro, um exemplo, tá bom? Um outro animal. A gente pega esse pegador e desafia ele, que nem um exemplo. Nesse pega-pega mesmo, ele vai na posição de leão, em quadrupedia, e os outros correm em pé. Então é uma estratégia para gerar um equilíbrio na turma, tá? Eu tenho aqui uma pergunta, que é do Alex Marques. Habilidades de parar. Tá, Alex, as habilidades de parar. Na verdade, essa habilidade de parar, ela é comportamental. Ela não entra numa questão, que nem isso que eu tô falando para vocês agora, são relações de habilidades motoras, Então, são movimentos básicos que fazem parte da realidade da criança. Isso que você me diz, a gente conhece por freio inibitório, que é uma ação após uma reação. Então, como que a gente estimula isso? Então, que nem o exemplo, eu gosto de estimular essas atividades, eu coloco, sei lá, um barbante, uma corda, Então, imagina uma quadra, uma sala que seja. E lá na ponta eu coloco uma corda, um elástico, eu utilizo muito elástico. Quando eu uso elástico, eu coloco um cachixi, porque aí se encostar ele faz barulho. E eu peço para esses alunos correrem, e quando eles chegarem próximo, que eles não podem encostar, Então, eles têm que trabalhar essa frenagem. A princípio dá uma bagunça, E aí o que a gente vai fazendo? Porque assim, as brincadeiras, ela tem que ter uma intenção de aprendizado. Então a gente disse para eles, um exemplo, foi. Se o aluno de repente pegou no objeto até mesmo de propósito, acontece muito de pegar de propósito, então a gente fala que ele perdeu a brincadeira e ele sai, Então ele sai momentaneamente da brincadeira até que tenha um suposto vencedor. Então isso já vai trabalhando a questão de regras com ele. Alguns choram, ficam frustrados. Isso é muito bom para o desenvolvimento dele, tá bom? Ele tem que chorar mesmo, ele tem que se frustrar, porque isso ele vai aprendendo, Ele tem que entender que nem tudo é assim, tá? Então, a gente tem até mesmo muitas dificuldades de pais. Eu falei isso na aula de ontem, pais que mimam seus filhos. Então, nós temos um baita problema, tá? Então, com esse público, lembrando que eu tô falando de crianças de 4 a 5 anos, A gente tá falando de crianças de 4 a 5 anos, eu faço as atividades de frenagem. Então, eu dou o comando, vai, e aí eu dou o comando, não pode. Então, a gente vai colocando, porque tem que ter um desafio, Então, qual que é o desafio? Olha, não pode pegar, Então, ou seja, ele vai fazer o trabalho de tração e ele tem que fazer o processo de frenagem. Eu utilizo também... um exemplo, cones, Pode ser cones, garrafas PET, pode ser qualquer objeto que tenha, sei lá, pode ser até caixi, você leva 5 caixi que seja. E aí você pede para eles fazerem mudança de direção. Essa mudança de direção, que seria agilidade, ela já faz um trabalho processual na mente. Entendam que tudo acontece primeiro na mente. Então a criança, até mesmo na atividade, primeiro a gente tem que fazer o quê? A gente fala o desafio da aula. Legal, falei, então ele criou uma imagem do que vai acontecer. E aí eu demonstro como é que vai ser feito. E aí depois eu peço para eles fazerem, dependendo de como for, eu corrijo ou não, tá bom? Da maioria das vezes, que nem assim, eu só corrijo quando são que nem um exemplo, ele chuta o objeto de propósito, Então a gente coloca valores, olha, tem que respeitar esse material que tá aqui para te ajudar no seu desenvolvimento e tal. Mas a gente... dentro desse pressuposto da frenagem que você disse, a questão do parar, é exatamente isso.
eu não coloco recursos de, que nem um exemplo, na capoeira em si, olha, você vai chegar com o pé próximo do colega e frear, né? Isso já é para alunos mais velhos, 7, 8, 9 anos de idade. Porque a criança, ela é inocente, né? Ela não tem essa percepção que machuca. E às vezes, que nem entenda uma coisa, tudo que ela aprende com você na sua aula, ela vai reproduzir em outros ambientes também. Então ela vai querer reproduzir no recreio da escola, ela vai querer reproduzir num momento de lazer com sua família. Então a gente tem que estar muito atento no que nós iremos ensinar para elas, tá bom? Mas isso que eu disse para você com relação ao freio inibitório, a gente pode fazer na questão do correr. É muito legal no correr porque é um movimento de tração rápida, onde ele tem que fazer frenagem bruscas, né? A gente pode fazer também imitando animais, então o leãozinho, e ele tem que ter essa percepção, que eu não posso encostar. Tem uma outra brincadeira que eu faço também, Alex, que é o seguinte, eu peço para eles andarem, né? Então andarem aleatoriamente em círculo aí. Enquanto eles andam, eu canto uma musiquinha, né? Eu vou cantando uma musiquinha. E nesse processo eu vou acelerando o ritmo. E aí o combinado é o seguinte, ele não pode encostar no colega. Então assim, eles estão andando, né? À medida que você vai aumentando a velocidade, eles vão tendo uma maior dificuldade. E eu aumento a velocidade, que nem um exemplo, encostou. E eu falo o seguinte, olha, encostou, está congelado. E aí o colega está congelado, eu peço para ele abrir o braço, justamente para ele causar no espaço, né? Para ele diminuir, para ter uma restrição enorme. Então esse aluno que encostou, os dois que se encostaram, os dois ficam congelados e os demais ficam circulando, correndo aleatoriamente. E aí, na verdade, eles não querem encostar, né? Então é aí onde trabalha esse processo muito forte, de uma forma até mesmo mais divertida do que eu falei da questão do correr, apesar que é muito divertida essa questão de correr. Então eles correm aleatoriamente e não podem se encostar. Aí a brincadeira acaba quando todos se encostarem, porque vai acontecer. Porque tem um momento que eu peço pro pessoal que está congelado ficar girando, se movimentando, e aí vai gerar eles vão se encostar. E tem muita criança que ela não aceita, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. E até mesmo seria interessante você registrar. Então tem criança que não aceita congelar. E aí você tem que conversar com ela, chamar ela de lado, explicar para ela as questões das regras. Porque essas regras elas devem ser respeitadas, tá bom? Mas existem diversas formas de estar trabalhando isso com as crianças, tá? E aí, voltando aqui às nossas habilidades, a última habilidade é o chutar, né? Que é essa habilidade de chutar, ela tá relacionada muito com a capoeira, né? Então, para algumas crianças, quando a gente fala chutar em pé, num plano, num plano bípede, né? Então ele numa situação de pernas paralelas, isso é difícil para ele, porque tem a questão do quê? Da equilibração. Então esse processo a gente vai desenvolvendo aos poucos. Como desenvolvendo aos poucos? Então eu peço para eles caminharem elevando o joelho. Então tem todo o processo pedagógico. Anda, levanta o joelho, aí anda com o joelho estendido, aí eu coloco um objeto, né? Então eu posso colocar uma bexiga. Uma coisa que eu recomendo para vocês é o seguinte: levou a bexiga, perdeu, tá? Eles não querem devolver. Então é muito complicado até mesmo estar usando bexiga, tá? Porque eles se apegam às bexigas, aí estoura, enfim. Então leve bexiga a mais e já vai preparado que essas bexigas irão ficar com esses alunos, porque eles gostam disso, né? Eles gostam de se divertir, tá? E se você tentar pegar essa bexiga, não, eu vou ensinar para elas que elas têm que devolver o material. Como que você vai carregar essa bexiga, né? Como que você vai carregar esse material de volta? Entendeu? Porque eu estou falando da realidade das escolas que nós atuamos, beleza? Então, a questão do chutar, então, a gente trabalha muito essa questão do chute, né? Então, a gente faz o movimento básico de processo de iniciação aos chutes e só lá na frente iremos trabalhar os movimentos da capoeira em si. Então, que nem um exemplo, numa situação de chute, então eu peço para um aluno dar um chute, o outro com distanciamento de segurança, ele agacha no morto, né? Então, sabe a brincadeira do vivo morto? Eu faço muito também no vivo morto o seguinte: quando eu falo morto, ele faz a cocorinha, e quando eu falo vivo, ele levanta e chuta. Então a gente está estimulando essas habilidades básicas e específicas da capoeira, tá bom?
Alex Marques, legal. Galera, como vocês não têm nenhuma perguntinha, se tiver, podem fazer. Já deu o nosso horário, tá bom? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, essa fidelidade, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Eu vou deixar esse vídeo disponível aí por algumas horinhas e depois eu vou excluí-lo, tá bom? Porque essas informações, ela tem que ser para quem quer. Então, a gente está trabalhando muito a gente está trabalhando o processo infantil na capoeira, tá? Então, voltado para crianças mesmo. Então, para quem quer trabalhar com criança, o segredo é esse, tá bom? Eu tenho um processo metodológico, o que deve fazer e tal, mas eu tô passando essas informações para vocês, vocês arquivam e utilizem essas informações, tá bom? É gratuito, é de coração, eu utilizei, deu certo, eu super recomendo vocês utilizarem também. Na semana que vem, na próxima P15, eu vou falar um pouquinho de como é que o cérebro aprende, tá? Então lembra o seguinte... Tá? A gente estimula o corpo, mas quem aprende é o cérebro, tá bom? Então os dois eles estão interligados. Então gera um equilíbrio entre os dois. Então corpo e mente, eles estão sempre relacionados, tá bom? Minha gratidão, até semana que vem, um ótimo final de semana a todos. Deus abençoe e até a próxima.